nós entrarmos num assunto de entendermos de fato a prosperidade de Deus sobre a nossa vida, sem antes haver uma mudança de mentalidade. Então nós falamos que muitas das vezes a nossa mente, ela está entranhada de princípios que não são bíblicos, de direções que tem até uma certa lógica humana, mas elas não são direções bíblicas, não são caminhos bíblicos, não são princípios do reino de Deus para a nossa vida, nada tem a ver com aquilo que Deus tem para nós. Então nós queremos aplicar na igreja, aplicar na nossa casa, aplicar na nossa vida, princípios que não são bíblicos. Por mais que eles possam fazer um certo sentido, muitas das vezes eles vão contrário àquilo que Deus tem para nós. Mas se nós pertencemos ao Senhor, nós temos que aplicar na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, os princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Os princípios bíblicos. Então, nós falamos sobre mudar a mentalidade. Por que Paulo fala lá em Romanos 12, nós estudamos praticamente só Romanos 12, porque se não mudarmos a mentalidade, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é salvo, vai para o céu, mas muitas das vezes não está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque você não está sendo conduzido pela mentalidade do reino de Deus, pelos princípios bíblicos. Você está sendo conduzido pelos princípios, pela mentalidade do mundo. Por mais que possa fazer um certo sentido, muitas das vezes são contrários aos princípios bíblicos. E aí nós começamos a dar alguns exemplos, né? Falamos da cultura, né? Do terno. Por que a gente usa terno, né? Se o nosso país é um país muito quente, é óbvio que nada não é em relação a pecado, mas alguns irmãos nossos, tá? Não estou falando mal não, mas estou falando que existe isso. Alguns irmãos nossos, eles atribuem até por exemplo, se eu não estivesse hoje aqui, né, de gravata ou de terno, eu estaria em pecado. Não era nem assim algo cultural, já se tornou algo pecaminoso. E a gente muitas das vezes vai trazendo isso para dentro da igreja, para dentro das nossas vidas, e vamos deixando de viver a vida abundante que Deus tem para nós, por conta dessas coisas que estão na nossa mentalidade, mas que não tem nada a ver com princípios bíblicos, não tem nada a ver com aquilo que Deus nos ensina na palavra dele. Então a gente precisa mudar a mentalidade para que a gente viva os princípios. É óbvio que essa questão do terno só foi um exemplo. Isso aí fala mais sobre hábitos, costumes, cultura, mas eu só falei de um exemplo, né? Igual eu citei sempre aquele exemplo do frango, né? E da bandeja pequena, eu sempre cito. A gente vai reproduzindo ano após ano, geração após geração, e aí chega uma hora que a gente fala, ué, por que isso? A gente nunca questiona para saber o fundamento daquilo. Essa semana, pesquisando, eu até coloquei lá para vocês, no grupo da igreja, sobre Eliseu ser careca, né? Eu falei, rapaz, que interessante. Então a gente vem reproduzindo, porque realmente não tem muita lógica, né? A passagem. Do nada, uma garotada chega, sobe careca, começa a chamar Eliseu de careca, e aí de repente Eliseu vem e no nome do Senhor manda uma praga, uma maldição, vem 2 ursas e mata 42 jovens. Aí tu fala, pô, por quê? Porque foi chamado de careca só porque foi zoado? Se a gente não entender o porquê daquilo, a gente simplesmente vai reproduzir. Não, ofenderam o profeta lançou maldição. E, pasme, tá? Baseado nessa palavra, tem muita gente que fica lançando maldição sobre o outro. Tá falando mal de mim, eu vou lançar maldição. Falou mal de mim, porque Eliseu fez isso, né? Mas ali, como eu falei, poxa, 42 jovens, provavelmente ele corria risco de vida, porque a palavra ali vem de carecer, né? Ou de ter falta. Porque a palavra careca vem de carecer. O prefixo eca é ter falta. E na palavra hebraico ali está mostrando o seguinte, que o contexto, as águas eram amargas e existia historicamente ali, segundo o comentário judaico, um comércio. Então eles não tinham interesse de resolver o problema de água porque venderia água, né? Então
aqueles 42 jovens não eram garotinhos, adolescentes, jovens brincando na rua. Tá entendendo? A gente acha o seguinte, 42 crianças, 42 adolescentes, porque a palavra bota jovens, então a gente acha que é uma garotada de 14, 15 anos chamando ele de careca, Eliseu manda matar todo mundo. Não era. Jovens já eram rapazes, adultos. E quando Eliseu cura as águas daquele lugar, que as águas eram amargas e tornam doces, ele acaba com o comércio que havia em relação, porque não tinha interesse de resolver o problema daquela água. Então o sobe careca não é falando que ele está careca, lá vai o careca, aí é careca, não era uma zoação, mas era no sentido de tipo, sai daqui você que acaba com as coisas. Então era no sentido de ameaça. Então 42 pessoas ameaçando a vida de Eliseu. E aí Eliseu libera uma palavra e Deus envia aquelas ursas e mata os 42 homens que estavam querendo a morte do profeta. É um contexto totalmente diferente. Então, muitas das vezes a gente vai reproduzindo sem entender algo, né? E isso traz também para a nossa vida. A gente traz isso também para a nossa vida. Relacionamentos, casamento, finanças, igreja, propósito, ministério, trabalho e por aí vai. Então, por isso que nós abrimos esse estudo falando da importância de nós mudarmos a nossa mentalidade para que a gente possa viver de fato a prosperidade de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 14. E aqui nós vamos aprender alguns princípios da palavra. Mateus, capítulo 14. É uma passagem muito conhecida, mas nós vamos aprender alguns princípios revelados na palavra e entender algumas coisas a partir deste capítulo, tá? Mateus 14, a partir do versículo 15. Lembrando que a gente está numa escola, então você pode levantar sua mão, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, fazer um comentário, acrescentar um conhecimento, tá? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 15, é a multiplicação dos pães. E sendo já chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é propósito, não é mister ou propósito, né, que eles vão. Então, Deus tinha um propósito aqui nessa história. Se a gente for ler lá em Lucas, se não me falha a memória, Jesus, ele vai, justamente pelo propósito, ele vai chamar Filipe e vai falar assim: como é que a gente pode dar de comida para esse povo? Ele questiona. Ele já sabia o que ele iria fazer, mas ele faz um questionamento. E aí Filipe responde: nem 200 denários de pão daria para comprar, né, um denário dia de trabalhador, então 200 dias de um trabalhador daria, de um salário de um trabalhador daria para comprar pão para tanta gente. Então ele fala, Deus sabia do propósito. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, que no outro evangelho vai dizer que foi trazido por um garoto. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. Comeram todos e saciaram-se. Isso quer dizer que comeram até se sentirem satisfeitos, né? Tem uma galerinha que meio sanduíche de peixe ia resolver, mas tem uma galerinha que come uns 3, 4 sanduíches de peixe aí. Então, uns comeram mais, outros comeram menos, mas todos saíram saciados. E levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos, alcófares cestos, cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos colocar uma média entre 7.000 a 8.000 pessoas aí. Então você percebe que existia um problema aqui. Qual era o problema que existia aqui? Uma escassez. Havia uma escassez. A Bíblia fala, olha só, versículo 15, o lugar é deserto, a hora já avançada. Então assim,
eles estavam num lugar. Quando fala deserto, não é um deserto do Saara, cheio de montanhas, não. O lugar é deserto, ou seja, não tem nada, não tem barraca aqui para comprar um sorvete, um picolé, não tem uma venda, não tem uma mercearia. Tanto é que tinha grama no local. Então, assim, o lugar é deserto porque eles estavam longe de tudo, então despede. Havia ali uma escassez, mas Deus tinha um propósito ali naquela escassez, tá bom? Mas nós vemos que no meio dessa escassez, nós vemos uma multidão ali necessitada de comida, uma multidão carente. Mas preste atenção, irmãos, para você ver como é a questão da mentalidade. Agora aqui, eu não estou falando do contexto em si, amém, irmãos? Mas eu estou falando do princípio. E geralmente é assim. Nós temos uma multidão ali, mas apenas um ofertou e 12 trabalharam. Vê se não é assim que acontece. Quando nós morávamos em Espírito Santo, nós fizemos parte de uma igreja muito grande, com mais de 3.000 membros. Mas com um mês de frequentando a igreja já como membro, o pastor de família já chamou eu e a Sueli para trabalhar com família, com casal. Numa igreja de mais de 3.000 pessoas. Por quê? Porque não tinha gente para trabalhar. Perceba se não é assim. Muitas das vezes na vida. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só um se disponibilizou a ofertar alguma coisa. E 12 resolveram se colocar em prontidão para trabalhar. Tanto é que aqueles que trabalham, sobrou quantos cestos cheios? 12. E eles levaram com eles. No outro evangelho vai dizer que eles levaram no barco. Ou seja, Deus recompensou o trabalho daqueles que se prontificarem a trabalhar. Mas se você parar para perceber, eu não estou falando aqui do contexto, nem estou dizendo que isso aconteceu lá, tá, gente? Amém? Mas é como uma analogia para nós entendermos como funciona a mentalidade humana. Será que no meio de tanta gente a gente não poderia ter resolvido isso? Nós não poderíamos, muitas das vezes, ter dado um jeito nisso? Mas eu acredito que Jesus, ele tinha um propósito ali, é óbvio, ele fala, o lugar era deserto, mas existia condições, mas vocês veem que a mentalidade de escassez é tão grande que apenas poucos se colocaram à disposição para resolver um problema. E é isso que eu quero mostrar para você. Como a mentalidade de escassez, ela atua nas nossas vidas. Imagina se aquela multidão resolve ofertar. A gente não sabe se tinha mais comida intocada ali, né? Segundo Karl Barth, se não me engano, o nome dele, Karl Barth é um teólogo alemão, né? Eu não creio assim, tá? Deixa eu deixar bem claro. Eu, pastor Leonardo, não creio dessa maneira. Mas o teólogo alemão Karl Barth diz que um dos motivos de ter multiplicado tanta comida para tanta gente é que a multidão ficou comovida que poucos resolveram alimentar muitos. E aí o pessoal ficou meio constrangido com aquela situação e aí começou a tirar a comida que estava intocada. Eu não creio assim, tá? Não entendo assim, até porque os discípulos falaram, manda eles embora para comprar. Se eles falaram que era para comprar, é porque não tinha nada ali, nem condição de comprar e nem condição de dividir. Então eu creio literalmente, na literalidade da multiplicação, de que pães e peixes foram multiplicados ali. Mas, dentro desse pensamento de Karl Barth, a gente pode entender algo. Geralmente a nossa mente, a nossa mentalidade é tanto de escassez que poucos acreditam que podem fazer algo grande e a maioria não acredita. Porque nós vamos limitando a nossa situação, porque nós vamos criando bloqueios e a mentalidade de escassez. Mas será que Deus nos criou na escassez? Eu peguei esse texto só para dar esse exemplo. Será que Deus nos criou para termos essa mentalidade de falta? Será que Deus nos criou para termos essa mentalidade? Porque isso revela a mentalidade. Jesus fala, dá de comer. E aí um vai falar assim, olha,
não tem nem 200 dinheiros daria, 200 denários daria, ou seja, quase um ano de salário daria para comprar comida para tanta gente. Mas no meio da multidão vem um garoto, que ele não tinha uma mentalidade de escassez e ele ofereceu 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão? De 7 a 8 mil pessoas. Não é nada. Até para os 12 ali eu acho que ficaria pouco. Mas isso revela que aquele garoto não tinha uma mentalidade de escassez. Ele poderia falar assim, ó, eu não sei o que vai acontecer, mas se Jesus está pedindo, alguma coisa ele vai poder fazer por mim. Alguma coisa ele vai poder fazer por essa situação. Então, um ofertou, 12 trabalharam, e Deus foi fazendo a obra. Agora imagina, vamos trazer para a igreja. Se todos resolvem ofertar e trabalhar, imagina o nível e o tamanho da obra que Deus não pode fazer no nosso meio. Vocês estão entendendo a que ponto eu estou querendo chegar? Porque Deus não nos deu mentalidade de escassez. Tudo que Deus fez é com abundância. É isso que eu quero dizer para você. Mas, pastor, por que um só teve uma mentalidade de abundância e o restante tiveram uma mentalidade de escassez? Porque nós estamos no mundo. E os princípios do mundo vêm sobre nós. Por isso a palavra de Deus fala, olha, mude a sua mentalidade para você experimentar esse nível de abundância. Esse nível de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só alguém com a mentalidade mudada consegue pegar 5 pães e 2 peixes e falar, Senhor, é o que eu tenho e eu tenho certeza que o Senhor vai alimentar 5 mil homens. Só uma coisa explica, é que esse garoto já tinha sua mentalidade transformada por Jesus. Entendeu ou não entendeu? Na maioria nós não temos, eu não estou nem falando do mundo, estou falando até do crente. A maioria de nós, crentes, não temos a mentalidade transformada pelo Espírito Santo para entender que nós temos um Deus de abundância, um Deus que pode todas as coisas. A nossa mentalidade geralmente é de escassez. Aqui eu estou falando de prosperidade, mas preste atenção. O princípio, ele vai para tudo na vida. Para tudo na vida. Vou mostrar para você. Quando eu falo de escassez, eu falo de todas as áreas da vida. Se é um princípio, ele estabelece, ele pode ser aplicado em tudo. Amém? Uma pessoa está com um problema no casamento, aí fala assim, ora por mim. Você consegue orar por aquela pessoa, orar pelo casamento daquela pessoa e acreditar de fato que Deus pode mudar o casamento daquela pessoa. Mas se outra pessoa vier com um problema gravíssimo de saúde e falar, ora por mim que eu creio que vai ser curada, geralmente você vai falar assim, isso aí já era. Se os médicos disseram que não tem jeito, não tem jeito. Entendeu ou não entendeu? Mentalidade de escassez, porque você crê que Deus pode mover o coração de alguém e restaurar um casamento, mas você não crê que Deus pode levantar um enfermo de um leito de praticamente morte. Por quê? Porque o médico já falou que não tem mais jeito. Mas, humanamente falando, não dá para multiplicar 5 pães e 2 peixes. Humanamente falando, não dá com 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. Para acreditar nisso, querido, só havendo uma mudança de mentalidade. E aí tem áreas na sua vida e na minha vida, tem áreas na nossa vida que a gente crê que Deus pode atuar. Tem áreas que a gente ainda não acredita. Seja sincero. Não precisa ser sincero comigo não, seja sincero contigo. Tem áreas que você crê que Deus vai... Não, eu vou orar, isso aí vai se resolver, Deus vai dar um jeito. Agora tem outras áreas que tu fala assim, não sei como isso aí vai se resolver não. Acho que não tem mais jeito não, o médico já falou que não tem como, não sei quem já falou que não é assim. E já tentamos de tudo. E aí a gente começa a ver em qual área a escassez está atuando em nós. Pastor, você tem áreas que tem escassez? É óbvio que eu tenho, e luto contra elas. Principalmente quando Deus me mostra o que Ele quer fazer. Olha, eu vou fazer isso. Aí eu falo, é igual Sara, né? A gente até ri, fala, como é que vai ser isso, Deus? Mas se Ele falou,
O problema não é dele, o problema é meu se eu sou escasso ou não. Para acreditar que Deus pode ou não pode fazer, que Ele vai ou não vai fazer. E é aquilo que eu sempre falo, Deus não precisa de grandes coisas, Ele só precisa de alguém que acredite. Ele só precisa de alguém que dê 5 pães e 2 peixes na mão dele e deixar ele fazer a obra. Mas a gente só consegue deixar nas mãos de Deus os nossos 5 pães e 2 peixes se a gente mudar a nossa mentalidade e vencer a escassez. Vocês estão entendendo? Vamos ver se Deus fez escassez? Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do 7. Vamos ler até o 14. Não, vamos ler até o 17. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden não era o jardim. Éden era a terra, era o planeta Terra, e Deus plantou um jardim no planeta Terra. Ele fez um jardim. E esse jardim ficava do lado oriental. E pôs ali o Senhor Deus o homem que havia formado. E o Senhor Deus, olha só, fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida que ficou no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos refletir um pouco aqui, olha só. Brotou da terra toda árvore agradável à vista. Quem aqui gosta de casa feia, de ver a casa feia? Quem aqui gosta de acordar e ver, oh, minha casa está toda desarrumada, que maravilha. Né? Só na Flávia mesmo, né? Tô brincando. Né? Quem não gosta de ver aquela pia toda arrumadinha? Imagens que traz paz e tranquilidade. Aí tem aquela pia toda arrumada, a louça toda... O detergente ali, o paninho todo dobradinho, tudo limpinho. Meu irmão, ninguém gosta de coisa feia. Só o outro coisa feia gosta de coisa feia. Ou só alguém possuído pelo coisa feia que vai gostar de coisa feia. Você está entendendo? Porque o ser humano não foi feito para gostar de coisas feias. O belo, não o belo cantor de pagode, o belo, a beleza, até porque o belo não é belo, a beleza, né? A beleza foi Deus que criou. Por isso que nós gostamos de coisas belas, nós gostamos de uma boa paisagem, de uma boa praia, uma boa casa, um bom carro, de coisas bonitas, porque foi Deus que criou a beleza. Isso está em você e não é pecado. Por isso que eu falo que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque durante séculos de cristianismo foi colocado muitas das vezes na cabeça, hoje não, hoje menos, já está rompendo, mas só como exemplo, de que, por exemplo, a mulher cristã não poderia se arrumar bem. Não podia fazer unha, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia... Mas quando Pedro lá, ele fala que a beleza da mulher não seja o exterior, mas o interior, ele não está falando que a mulher não pode se arrumar bem. Ele está falando que antes de você achar que o teu exterior é que vai chamar a atenção, primeiro o interior, porque se você estiver tratada no seu interior, você não vai usar o seu corpo para sensualidade. Mas ele não está falando que você não pode, porque está escrito lá, do uso de joias, de adorno, ele não está falando que não pode usar. Ele está falando que você precisa saber usar. A mulher que é bela no interior, ela vai saber usar o exterior, os adornos. Isso também vale para os homens, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que por muitos anos, a igreja foi crescendo contrário à beleza em muitas áreas.
Entende? Mas o ser humano foi feito para as coisas belas, para desfrutar. É por isso que você gosta de curtir uma boa praia. É por isso que você gosta, né, de uma boa casa, de ter um bom carro, de boas roupas. Isso está dentro de você e foi colocado pelo próprio Deus. Ele criou árvores belas. Por quê? Se Deus criou agradáveis à vista, por que ele criou árvores agradáveis à vista, se não tem propósito de ser? Justamente para o seu bem-estar. Olha aqui para mim. Deus tem suas ferramentas para trazer para a nossa vida, para o nosso modo de viver. E a beleza faz parte do nosso modo de viver. Por isso que é importante, homens e mulheres, não se arrumar somente para sair, para ir para a rua, para ir para a igreja, mas também ser belo, bem arrumado, bem vestido, dentro de casa, porque nenhum homem, nenhuma mulher, aqui estou falando para o casamento, para você ver como é um princípio, gosta de ver seu marido e sua esposa desleixados dentro de casa, não atrai. Ou eu estou falando algo errado aqui? Não atrai. Pastor Cláudio, eu acho que brinca muito disso, né? O homem não se cuida, não cuida da aparência, não cuida da saúde, aí fica lá todo largado e quer que a mulher faça as coisas por ele, quer que a mulher revire os olhinhos. Não vai revirar os olhinhos contigo, irmão. Tu não cuida de você, você não é mais atraente. A mulher é a mesma coisa, né? O cara quer ver uma mulher bonita, a mulher tá lá, um cheiro de cebola, camisa de político. Hoje nem camisa de político existe mais, né? Coisa antiga, né? Mas não se cuida. Oi? Acordou, tá com a roupa de dormir 5 horas da tarde, roupa que dormiu. Aí vai tomar um banho, vai botar a mesma roupa para dormir. Ah, meu marido não me procura. Não há beleza dentro do teu lar. O ser humano foi criado para o belo, para a beleza, isso faz parte. A beleza revela a glória de Deus, irmão. Deus fez isso. Árvores agradáveis à vista. E não tem pecado aqui. O pecado ainda não tinha sido manifestado ao mundo. Isso tem a ver com prosperidade? Tem. Porque se você achar que coisas boas e belas é pecado, você sempre vai ter uma mentalidade de escassez. Para que esse carro? Para que essa tinta? Para que isso? Para que esse aparelho? Porque você gosta de coisas belas. Aí usam o Eclesiastes. Mas pastor, está escrito, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade, a palavra vaidade ali não está ligada à beleza, está ligado à passagem. O sentido da palavra vaidade é passageiro. Passageiro, tudo vai passar. O que foi ontem já passou e o que é hoje vai passar amanhã. É isso que ele está querendo dizer. Para que a gente não coloque o nosso coração nessas coisas, porque tudo é passageiro. Mas o fato de ser passageiro não quer dizer que não seja importante ou sem função. A gente não pode confundir as coisas. Não é porque é passageiro que não tem função. Não é porque não que é passageiro que não seja importante. É por isso que você gosta de coisas boas. Você gosta de uma boa música, de uma boa comida. É ou não é? Tem comida que a gente olha, né? E é horrível. Você não gosta não quer nem comer. Aqueles chefes indianos aí dos Reels, né, que tem na internet. Você olha para a comida, você não gosta nem de comer. Agora tem comida que você olha, pode até não estar nem tão boa, mas só pela aparência você quer, né? Quem nunca comprou um salgado na rua porque passou, olhou aquele salgado, e o salgado falou assim, vem cá. Tu olha aquele salgado lá, recheadão. Tem uns que é falso, né? Eles botam uns recheios assim do lado, tu abre dentro, não tem nada. O cara coloca do lado. Mas nós somos atraídos por aquilo que é belo. E isso tem a ver com escassez total. Porque se você achar que a beleza é algo ruim,
você nunca vai desejar progredir, melhorar, você não vai querer se cuidar, não vai cuidar da sua vida, não vai querer dar o melhor para Deus, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu trabalho, seu ministério. O que tá bom. É assim mesmo, tá bom. É assim que funciona. Isso trava a sua prosperidade. Vamos lá, ele falou agradáveis à vista, boa para comida, para alimento, que também fala, né, do nosso corpo, de coisas não somente saudáveis, mas também coisas gostosas de se comer. Então a gente não tem desejo apenas pelo que os nossos olhos veem, mas nós também temos desejo por aquilo que nós comemos. Tem hora que a gente tem que comer uns negócios que a gente não gosta, mas faz bem. Porém, todavia, no entanto, comida é algo bom. O que eu estou querendo te mostrar é que Deus foi fazendo as coisas e Ele não pensou em escassez, Ele não poupou. Ele foi nos dando o melhor dele, ó. Boa para a comida. Aí vem mais duas árvores que as pessoas confundem achando que é a primeira, mas não. A árvore da vida no meio do jardim. E o homem podia comer da árvore da vida. Por isso vivia eternamente, porque comia da árvore da vida. E tinha uma árvore separada, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eram duas árvores. Não confunda a árvore da vida com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a mesma coisa. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus fez tudo com excelência. Versículo 10, olha. Saía um rio do Éden, da terra do Éden, para regar o jardim. Então ele saía da terra, cortava o jardim para regar o jardim. Então o rio vinha da terra do Éden e regava o jardim. E ali no jardim se dividia, passava no jardim e se tornava em 4 braços. Ali no jardim, perdão. No jardim ele se tornava 4 braços. O nome do primeiro, Pison. Este é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Por isso que o ouro é um dos metais mais preciosos até hoje. Deus fez a terra com abundância de ouro, de riqueza, de prosperidade. Versículo 12, ó. O ouro dessa terra é bom. E ali também existem outras pedras preciosas. O bidélio e a pedra sardônica. Um dia a gente pode estudar só sobre esses rios aqui. É interessante, mas não é o objetivo hoje. Mas você percebe que o rio cortava e a palavra ela faz questão de dizer que havia abundância de ouro. Por mais que não existisse o sistema financeiro como nós conhecemos hoje, mas a palavra faz questão de dizer que aquilo que nós tomamos por riqueza, aquilo que nós entendemos como preciosidade, quando Deus criou a terra, quando Deus criou o Éden e Deus formou o jardim, isso aí havia assim, ó, em abundância. Em abundância. Versículo 13. O nome do segundo rio é o Gion, e este é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto é o Eufrates. Você percebe que ele cita 4 rios, mas um ele faz questão de dizer que trazia prosperidade, riquezas, pedras preciosas, mesmo que naquela época não existisse um sistema financeiro e eles não necessitassem daquilo, mas havia a abundância daquilo que a gente chama de preciosidade. Pegou ou não? Então você percebe que Deus, quando fez as coisas, ele fez para o homem, ele montou o jardim, supriu o homem de coisas boas, supriu o homem de coisas gostosas, supriu o homem de prosperidade, supriu o homem de abundância e falou assim, ó, versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim que foi criado no Éden, simplesmente para lavrar e guardar, ou seja, proteger e cuidar de toda a prosperidade que Deus tem colocado em tuas mãos.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, olha, de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente. Então, toda árvore do jardim, isso inclui a árvore da vida. Porque era a árvore da vida, preste atenção, o homem não foi feito eterno, mas ele foi feito para viver eternamente. Por que o homem não morria? Porque ele se alimentava da árvore da vida. A árvore da vida é uma representação de Cristo. Por isso, todos aqueles que estão em Cristo nunca morrerão, mas viverão para todo sempre. Então, o homem, ele viveria eternamente porque se alimentava da árvore da vida. Olha, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela, ou seja, de uma árvore, você não vai comer, porque no dia que comer, certamente vocês vão morrer. Agora olha aqui para mim, preste atenção. Quem entendeu aqui que Deus criou o homem com toda a prosperidade em todas as áreas? Prosperidade emocional, né? De coisas boas, prosperidade física, coisas gostosas, prosperidade material, ouro, pedras preciosas. Deus criou o homem com toda a prosperidade, amém? Mas o homem vai atrás de quem? Do Satanás. Da escassez. A gente não merece uma surra? Merece. Já viu aquele meme que fala, meu cachorro aqui em casa tem comida, tem roupinha, tem lanche, dorme no sofá, a primeira vez que eu abro o portão ele sai correndo para a rua. Ele foge. O ser humano é assim. Deus criou a gente com toda a prosperidade, mas aí o Satanás vem e lança uma dúvida no coração do homem. Será que é assim mesmo? Ele lança uma ambição no coração do homem de ter algo que Deus falou que o homem não deveria ter. Não era para nós. E o homem vai aonde? Justamente naquilo que não era para nós. Aí a primeira coisa que eu quero falar com você. A estratégia de Satanás é sempre fazer você olhar para a escassez e não para a abundância. Essa é uma estratégia de Satanás. Ele faz sempre você olhar para a escassez e não para a abundância. Quantas coisas boas você tem na vida? Mas você passa a maior parte do seu tempo pensando naquilo que você não tem. Percebeu ou não? A gente tem que andar vigilante todo momento por isso, porque é uma estratégia de Satanás fazer com que a gente sempre olhe para a escassez e não para a abundância. Cara, você tem um jardim, árvores boas para a vista, árvores boas para comer, pedras preciosas, muito ouro, 4 rios protegendo, regando o jardim. É só você usufruir e cuidar do que eu estou te dando. Pode comer da árvore da vida, à vontade, para você viver eternamente. Mas só tem uma árvore que ela é coisa minha, não toca nela. E o homem vai aonde? Na árvore que era de Deus. Por quê? Porque Satanás, ele quer lançar luz na ambição que existe na carnalidade. Hoje eu falo carnalidade por causa do pecado, mas ele lança luz no homem, naquilo que o homem não tem. E mesmo tendo tudo, o homem foca na escassez, ele nunca foca na abundância, ele nunca foca na prosperidade, ele nunca foca no que tem, ele sempre vai focar no que não tem, na escassez. Como a gente pode dar de comer para 5.000 pessoas? Não tem pão, não tem nada aqui, não tem comida, o lugar é deserto, papapá. Eles nunca focam no que tem, sempre foca no que não tem. Conseguiu entender agora o paralelo que eu quis fazer? Essa é uma das armadilhas de Satanás, fazer a gente olhar para aquilo que nós não temos. A gente fica focado na carência, a gente fica focado na escassez. E no final das contas, vocês vão entender o que eu vou falar.
prosperidade é uma questão de decisão. Como assim, pastor? Eu já decidi ser rico há muito tempo, mas ainda o dinheiro não vem. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que prosperidade é uma questão de decisão. Do seu modo de viver, de onde você está focando, de onde você está olhando, o que você está deixando a tua atenção, a tua alma, aonde você está gastando a sua energia, o seu tempo. Ah, pastor, mas problemas existem. Eu não estou falando para você, eu deixar de lado, meus problemas não existem, está tudo bom. Não, não é essa fé cega que eu estou falando com você. O teu foco maior está naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus já te deu. E o que te falta, você simplesmente aprende a entregar nas mãos dele e descansar. A nossa mente é tão escassa que a gente não descansa. A gente fala que está entregando na mão de Deus, mas vive angustiado. Então são nessas áreas que existe a escassez. Porque a gente fica com medo de não ter, de não vir, não vai resolver, não vai curar, não vai mudar, não vai transformar, não vai abrir, não vai fechar. A gente fica sempre focado nessas coisas, focado, e ora, e fala que está jogando na mão de Deus, mas a gente fala que joga na mão de Deus e passa o dia todo angustiado com essas coisas. É isso que eu estou falando, que viver uma vida próspera é uma decisão que nós precisamos fazer. Pastor, mas é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou falando que a gente tem que se negar a si mesmo todos os dias. Porque quando a gente fala do negue-se a si mesmo, a gente só fala o seguinte: não, eu tenho que me entregar aos meus problemas. Porque é uma cruz, querido, vencer a escassez que tem dentro de você, vencer a arrogância que tem dentro de você, vencer essas obras da carne. Todos os dias o negar-se a si mesmo é aprender a se submeter ao Espírito Santo, é permitir que Ele conduza a tua vida, que Ele conduza a tua casa, que Ele conduza a tua história, que Ele conduza os teus sonhos, é aprender a falar: Senhor, eu confio, está nas tuas mãos, eu sei que o Senhor vai dar um jeito, eu vou ficar bem aqui na minha casa, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas por isso que eu me incluo, nós somos seres humanos, nós não somos assim. Nós oramos, falamos com Deus, falamos: Senhor, está nas tuas mãos, mas a gente fala está nas tuas mãos, mas passa o dia todo preocupado, com medo. Será que Deus vai dar um jeito? Deus não vai dar? Deus vai resolver? Deus não vai resolver? Nós somos assim porque Satanás nos engana e a gente fica olhando para a escassez e nunca para a prosperidade, para a abundância que Deus nos tem dado. Por isso que eu falei que a prosperidade é uma decisão. Porque é você que decide o que vai fazer e onde olhar. Ah, pastor, você não conhece a minha vida. Eu também tenho muitos problemas, eu também erro, irmão, nesse ponto. Tem dia que eu chego no final do dia e falo assim: caramba, me preocupei tanto com isso, passei o dia todo preocupado nisso e não resolveu nada. Não adiantou nada. Eu podia ter feito tantas outras coisas boas, poderia ter produzido tanto em outros lugares, mas fiquei tão preocupado o dia todo com isso, e eu estou dormindo, o dia está acabando e não resolveu. Então, naquele dia, eu decidi focar na escassez. Vocês estão conseguindo entender? É nisso que eu estou falando, que a prosperidade da nossa vida é uma decisão. É uma escolha. E aí eu quero te dar 3 atitudes que podem ajudar você a focar na prosperidade e não na escassez. Amém? Primeira atitude: não foque na carência, na ausência ou na limitação. Muda teu foco. Ah, pastor, mas eu estou precisando de dinheiro. Amém. Pede o dinheiro e descansa e vai focar naquilo que você tem, naquilo que você pode fazer. Não foque na carência, na ausência ou na limitação. Vai desfrutar do que você tem. Vai trabalhar fazendo o seu melhor.
que você pode fazer hoje? Ah, eu posso fazer isso? Então faz. Agora, a limitação e a ausência aprende a entregar nas mãos de Deus. Então, quando eu falo não foque, eu não estou dizendo para você ignorar o problema. Vocês estão me entendendo, amém? Eu não estou falando que você tem que ignorar o problema. Eu estou falando que você tem que aprender a não dar teu foco total, energia, passar o dia todo pensando nisso. É uma luta diária. É uma luta. Gálatas, Paulo vai falar que a gente não deve andar pela carne, mas devemos nos submeter ao Espírito. Porque o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. Então, pastor, como é que eu posso fazer para não focar nessas coisas? Todos os dias aprender o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque é ele que cuida de vocês. Até que isso se torne um hábito. Se a gente faz isso uma vez e depois não faz outra, aí faz duas, aí depois não faz 5, aí faz mais uma, aí não faz mais 10, não vira hábito. Morrer para nós mesmos todos os dias até que o Espírito Santo trate isso na nossa vida. Abre aí, por favor, 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Volta os 6, por favor. Aí, esse aí que eu queria, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus. Ele está falando que Deus tem uma mão poderosa que pode resolver os nossos problemas, mas a gente precisa aprender a todos os dias nos humilhar diante da presença dele. O contexto é esse, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus, para que no tempo certo haja uma exaltação. E aí vem no versículo 7, lançando, é uma continuidade do versículo, lançando sobre ele. Em outras palavras, como é que eu me humilho debaixo da mão de Deus? O versículo 7 está explicando, lançando sobre ele as nossas ansiedades. Porque é ele que tem cuidado de nós. Então a humilhação é justamente reconhecer que tem problemas que você não vai resolver, você não pode resolver, você não tem condição de resolver, é só ele mesmo. Mas o que a gente faz? A gente enche a nossa cabeça daquilo que nós não podemos resolver e deixamos de lado aquilo que a gente pode resolver. A gente inverte o processo. Segunda atitude, não toque naquilo que Deus reservou para ele. Não toque naquilo que Deus reservou para ele. Cara, eu te dou toda a árvore, todo o jardim, plantei para você, é um presente teu, mas tem essa árvore aqui, essa aqui é minha, não toque nela. O homem foi fazer o quê? Meu irmão, deixar de dizimar é um exemplo claro na questão financeira. Ah, mas como é que eu vou dar o dízimo se me está faltando? Justamente está te faltando porque você não está fiel no dízimo. É o contrário. Você está tocando naquilo que é de Deus. Preste atenção. Deus precisa de dinheiro? Não. Deus precisa de milagre? Imagina Deus precisando de um milagre. Ele orando para ele mesmo, ou eu mesmo, faça um milagre por mim. Deus precisa de milagre? Quem precisa de dinheiro? Quem precisa de milagre? Nós, eu. Eu preciso de milagre, eu preciso de dinheiro, você. Correto? Se eu pego aquilo que não é meu e uso para resolver os meus problemas, ou a minha ganância, ou o meu descontrole financeiro, e aí eu peguei aquilo que é de Deus para pagar um negócio que fui eu que fui descontrolado ou ganancioso. Aí falta. E aí tem gente que ora assim, Senhor,
esse mês eu não vou conseguir dizimar e ofertar, porque eu usei, faltou, Deus. Então faz um milagre para que eu te dê o dízimo e a oferta. Querido, Deus não precisa de dinheiro, Ele não vai fazer milagre nenhum, porque Ele não precisa de dinheiro, Ele não precisa de milagre, Ele não precisa de oferta. Esse negócio vai ficar uma bola de neve na tua vida e não vai se resolver. Agora olha só a diferença. Se eu sou fiel a Deus em primeiro lugar, e eu honro a Deus com os meus dízimos e ofertas, com o melhor, com as minhas primícias, e eu vou pagando os meus compromissos, se no final faltar e eu dobrar o meu joelho e falar, Senhor, está faltando, eu preciso de um milagre, e Deus será fiel à palavra dele. Ele vai enviar alguém, ele vai abrir uma porta, eu vou vender o dobro, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai ser fiel à palavra dele, porque ele diz que se eu honrasse a ele e fosse fiel a ele, as portas dos céus estariam abertas sobre a minha vida. Entendeu? Então não é uma cobrança. Ah, Deus, tem gente que acha que pode cobrar a Deus. Ó, tá faltando. Deu dízimo, deu oferta, tá faltando, e aí? Tô no aguardo, vai ficar no aguardo. Porque a tua motivação foi mecânica, não foi um coração grato que estava querendo honrar a Deus. A própria palavra de Deus diz, aquele povo no Antigo Testamento ofertava e dizimava aos montes, ele falava assim, eu rejeito tudo isso aí de vocês. Porque vocês me honram com práticas religiosas, com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Pode ficar com tudo isso aí. Agora, quando a gente entende e honra a Deus com os nossos dízimos e ofertas, a gente faz, Senhor, por misericórdia, me abre uma porta, eu preciso resolver esse problema, surgiu um outro problema aqui, Senhor, está faltando aqui. Deus manda alguém bater na tua porta, entregar na tua casa. Faz aparecer da onde não tem, faz você vender mais, te abre uma porta maior, dobra o teu salário. Deus faz o que Ele tem que fazer, mas Ele faz porque Ele sabe que nós precisamos de milagre. Você está entendendo? Não toque naquilo que é de Deus. Isso eu estou falando da área financeira, mas existe para todas as áreas. Tem coisas que Deus reservou para Ele. Tem pessoas que ainda não têm o seu casamento transformado e mudado porque ela ou ele quer mudar o outro na lábia, no convencimento. O coração do ser humano é de Deus, ninguém muda ninguém. Eu não posso mudar você, eu não posso convencer você. Se o Espírito Santo não estiver falando por mim, essa palavra aqui vai ser lançada fora. Mas se o Espírito Santo falar, o Espírito Santo vai mudar dentro de você, na tua alma. Porque eu não estou aqui para persuadir você por conhecimento humano. Eu estou aqui para ensinar a palavra. E o Espírito Santo é que faz a obra. Então o que acontece? Se a gente quiser tomar aquilo que é de Deus e fazer aquilo que é Deus que vai fazer, ou se envolver naquilo que é para Deus, é uma questão que muitas das vezes o ateu ele ainda não compreendeu isso. Bom, se ele é ateu, ele não vai compreender. São coisas espirituais que se discernem de modo espiritual. Mas é meio ilógico perguntar, se Deus pode todas as coisas e Ele é todo poderoso, por que Ele deixa as pessoas passarem fome na África? As crianças morrerem de fome? Mas querido, o fato de Deus poder fazer todas as coisas não quer dizer que Ele tem que fazer o que eu acho que Ele tem que fazer. São duas coisas totalmente diferentes. E quando eu falo não toque naquilo que Deus reservou, vai muito além de dízimo e oferta. Vai de você compreender quem é Deus, o senhorio dele, e se submeter a ele. E nós, como seres humanos, pararmos de achar que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer. Porque o senhorio é dele, o poder é dele, a glória é dele, e ele faz o que quer, como bem entender. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente não muda, que a gente quer que Deus faça do nosso jeito.
A gente não aprendeu a se submeter, a se humilhar, lançar sobre Ele as nossas ansiedades. E geralmente é assim, parece que Deus, né? Aí é uma brincadeira conjecturando, né? Mas não parece que Deus faz assim de propósito? A gente pede algo a Deus, aí Ele vem e faz tudo diferente daquilo que a gente imaginou que ia fazer. A gente fala, Senhor, abre essa porta. Estou pedindo uma porta aberta, aí fecha mais 3 na tua vida. É ou não é? Quem nunca passou por uma situação dessa? Senhor, me abre uma porta, aí o resultado, fecha mais umas 5. Aí tu fala, poxa, Deus não está abrindo. Querido, não estou dizendo que Deus é um sádico, não é nada disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que Ele sabe da história, Ele conduz a história como Ele quer, e Ele sabe o motivo de estar fechando mais 5, porque a melhor não é aquela que você acha que é melhor, e Ele vai abrir uma outra melhor, uma outra maior. Então a gente precisa aprender a descansar e deixar Ele conduzir a história. E não tocar naquilo que é de Deus envolve isso, porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção aqui, tem coisas que a gente não tem que conhecer mesmo, não. Nem Deus quer que a gente saiba. Que Ele reservou para Ele. E eu não estou falando de informação, eu não estou falando de conhecimento bíblico, eu estou falando de situações da vida que, se Deus revelasse a nós, nós ficaríamos espantados. E graças a Deus, pelas diversas vezes que Deus fez silêncio conosco. Porque se Deus nos abrisse cada coisa que Ele sabe e a gente não, nós ficaríamos espantados. Então a gente precisa aprender a se submeter. Quando eu falo isso, não toque naquilo que é de Deus. Aprenda a se submeter ao senhorio dEle. Não queira mudar o que Deus estabeleceu. Não queira inventar moda, não queira inventar princípio, não queira inventar lei. Não, se submeta ao que Deus estabeleceu. Terceira atitude, cultive o jardim que Deus deu para você. Cultive o jardim que Deus deu. A palavra deixou bem claro. Botou o homem lá para lavrar e cuidar. Você precisa cuidar do seu jardim. Verdade seja dita, às vezes a gente não cuida da nossa vida, não cuida da nossa saúde, não cuida do nosso casamento, não cuida da nossa casa, não cuida dos nossos filhos, não cuida das nossas emoções. Irmãos, tem dia que você tem que desligar mesmo a TV, tem que desligar o celular, para você ficar emocionalmente bem. Você tem que cuidar de você. Deus não vai enviar um anjo para desligar, não. É você mesmo que tem que botar o dedão lá, desligar e falar, hoje eu não vou mexer com esse negócio, não. Para que eu fique, bem emocionalmente, mentalmente. Cuidar dos relacionamentos, cuidar das finanças que Deus deu, cuidar dos seus filhos, cuidar do casamento. Esse é papel nosso. A árvore do bem e do mal representa que tem coisas que é só para Deus, que só Deus vai saber, só Deus sabe, só Ele se envolve, e cabe a nós obedecer, entregar a Ele o que é dele e ficar com o que é nosso. E o que é nosso, que é o jardim, a gente tem que cuidar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe virtude e se existe um louvor, nisso pensai. Coloca, por favor, na NVI. Vai dando um maior entendimento. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que é verdadeiro, que for digno de respeito, que for justo, puro, for amável, de boa fama, e que houver alguma virtude ou algum louvor.
na NVT. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se, ou seja, essas coisas devem ocupar a nossa mente em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e admirável. Pensem naquilo que é excelente e digno de louvor. Tem a King James aí? Tem? Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, nisso pensai. Então ele está dizendo que é nossa parte. Se você ler o capítulo 4, do versículo 6 em diante, ele vai falar assim, joguem para... Vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras. Ele vai falar para a gente jogar em Deus os nossos pedidos. Ó, não andem ansiosos por motivo algum. A escassez. Pelo contrário, pega toda essa escassez que você está vivendo, independente da área, e essas solicitações sejam declaradas na presença de Deus por meio da oração, da súplica e da gratidão. Ao resultado, versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento humano, vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos, para que você não ande mais preocupado com as escassezes da vida, com os problemas, com as angústias. Então, uma vez que a gente aprendeu a fazer isso, qual é a nossa parte? Cultivar o jardim. Versículo 8. Tudo que é bom, verdadeiro, honesto, justo, cultiva o jardim. Verdadeiro, justo, honesto, ou seja, trabalho, produção, amor, serviço. Lembra? Deus plantou uma árvore boa para a vista. Tudo que é bom. Se envolva com coisas boas, coisas belas, coisas divertidas, coisas que trazem paz. Boa alimentação, boa comida, tudo que é bom, se envolva. Tudo que é bom, verdadeiro, é justo, é honesto, é bom, é divertido. Vou botar na linguagem de hoje. É legal, não denigre a imagem de Deus, gera louvor, aproxima os irmãos. Como é bom num dia que a gente está angustiado. O pastor Sérgio até fala sobre isso, né? No GV dos homens, às vezes a gente está meio preocupado, o dia foi meio estressante, aí chega aqui no GV dos homens, um começa a zoar o outro por causa de futebol, bate um papo. Rapaz, a gente volta para casa outra pessoa, porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. São coisas boas, a amizade é coisas boas. Isso é a gente cultivando o jardim. Pastor, o que isso tem a ver com escassez? Tudo. Porque você aprendeu a deixar a escassez nas mãos de Deus e aprendeu a focar na prosperidade. Na prosperidade de amigos, na prosperidade de irmãos, na prosperidade de vida, na prosperidade de alegria, na abundância de alegria, né? De chegar em casa, ter uma boa comida. Então, se você olhar essas coisas, vai mudar a tua mentalidade. Você precisa regar o jardim. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou comigo que estava tendo um problema, que queria que eu orasse por ela, que ela estava tendo um problema na família. E eu falei, tá bom. E qual é o problema? Ela, então... Eu fico, não sei quem da minha família, meus parentes, ele foi falando lá, ficam no Facebook, falando de mim, falando mal de mim, e lançando indireta, que não sei o que, papapá, não sei o que, e aí falou, isso me incomoda, me tira a paz, e eu fico chateada, e isso, aquilo, aí foi chorando, e no final eu falei assim, simples, bloqueia essas pessoas. Ó, tem um botãozinho lá, desfazer amizade. Desfaz a amizade, nunca mais vai aparecer mensagem dessa pessoa para você. Não, mas é da minha família, é meu parente, se eu fizer isso vai piorar. Eu falei, então, a outra solução é o seguinte, ó. Clica, segura assim no Facebook e bota assim, desinstalar e para de usar o Facebook. Não, mas eu vou ficar sem usar o Facebook. Eu falei, então você não pode reclamar, irmão. Ou você bloqueia as pessoas ou para de usar. Se você não quer fazer nenhum nem outro, vai ficar vendo isso daí toda a vida. É você que tem que cuidar do teu jardim.
É você que tem que cuidar das suas emoções. É você que cuida do seu casamento. É você que cuida do seu lar. É você que cuida da sua saúde. Deus não vai mandar um anjo lá na fulana. Ó, fulana, para de mandar indireta no Facebook que a outra lá está chateada com você. É escolha nossa. Tudo que é bom, tudo que é justo, verdadeiro, amável, boa fama, virtude, se é digno de louvor, que essas coisas ocupem a nossa vida. É neste sentido que eu falo que prosperidade é uma decisão. Você escolhe se vai querer ver o jardim e desfrutar o jardim, ou vai ficar focando na árvore do bem e do mal. Você escolhe se vai desfrutar dos 5 pães ou 2 peixes que tem na mão, ou vai ficar olhando um lugar deserto querendo mandar os outros embora. A escolha é nossa. Você tem focado na escassez ou naquilo que Deus tem te dado? Então, que essa mensagem possa falar com você como tem falado comigo. Como eu disse, já falei isso várias vezes, eu procuro viver, né, tudo aquilo que Deus tem me ensinado, e eu prego aquilo que Deus tem me ensinado. E eu olho às vezes para a minha vida e falo, cara, tem tanta coisa boa, por que eu estou me preocupando com isso? Meu Deus, daqui a pouco passa. Aí não tem jeito, aí na outra semana, daqui a pouco eu estou lá estressado de novo. E aí Deus tem que trazer de novo. Por isso todos os dias, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. De que maneira? Lançando sobre Ele as vossas ansiedades. Cuidando do jardim. Sendo fiel aos princípios. Fiel aos princípios, não quebre um princípio. Eu não sei quem falou isso, mas é um ditado bem verdadeiro. Se você quebrar um princípio, o princípio vai quebrar você. Se a gente quebra um princípio quebra a gente. Fiel a Deus, confiante, andando de fé. Ah, pastor, mas eu tenho medo de faltar na minha vida. Hebreus capítulo 12, capítulo 13. Se eu não me engano, versículo 3, bota do 3 em diante, por favor. Para aqueles que têm medo. Não, 4, vai passando, por favor. Vai. Aí. Eu tenho medo de faltar na minha vida, pastor. Hebreus 13, 5. Não amem o dinheiro. Estejam contentes, satisfeitos ali. A NVT, às vezes, ela atualiza tanto que eu falo, poxa, perde um pouco o sentido. É contente. Satisfeito não é acomodado. É grato e feliz por aquilo que você tem hoje. Não ame o dinheiro, estejam satisfeitos com o que você tem, porque Deus disse, não deixarei, jamais o abandonarei. Coloca na CF que você vai entender melhor. Não sejam os vossos costumes com avareza. O que ele está falando? Não retenha o dinheiro com medo de perder. Por isso que na CF é um pouco melhor o sentido. Não retenha o dinheiro com medo de perder. Esteja contente ou grato com o que você tem. Porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Ele está dizendo o seguinte, você pode ser generoso que não vai te faltar. Seja fiel que não vai te faltar. Honre a Deus que não vai te faltar. Deus é fiel à palavra dele. A gente estava falando isso na intercessão hoje. Se Deus é todo poderoso, por que a gente tem que dar ordem aos inimigos? Ele não podia vir e resolver logo? Mas é porque ele é fiel a ele mesmo. E ele mesmo estabeleceu que a igreja é o corpo de Cristo e a autoridade dele, representante dele aqui na terra. Somos embaixadores da parte de Cristo, 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores. A palavra embaixador é representante. Então nós somos representantes de Deus, olha lá, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, ó, como se Deus por nós falasse, rogasse a falar. Então Deus fala ao mundo por nós. E aí ele fala, então, como se Deus estivesse falando, eu rogo da parte de Deus, da parte de Cristo, que vocês se reconciliem com Deus. Então Paulo está falando, quando eu falo, Deus está falando.
Então, a igreja é representante de Cristo na terra. Por isso, tem coisas que Deus não vai fazer enquanto a igreja não abrir a boca e usar a autoridade. Aí tu fala, mas por que Deus? Deus se submete à igreja? Não, querido. Não é que Deus se submete à igreja, é porque Ele é fiel à própria palavra dEle. Então, Ele não faz para que Ele seja fiel à própria palavra dEle. Por isso, Ele dá ordem à igreja para que a igreja fale. E aí Ele atua. Porque Ele é fiel à própria palavra dEle. E o nome dEle será glorificado. Vocês conseguiram entender? Então, a gente precisa entender essas coisas. Tem coisas que é de Deus, são princípios. Não quebre princípios. Obedeça. E aí a prosperidade vai começar a fluir em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Vamos trazer diante de Deus os dízimos e as ofertas. Assim a gente encerra o estudo de hoje. Se você que nos acompanha do Facebook, de casa, ou ao vivo, ou gravando, se você quiser contribuir com o nosso ministério, a chave Pix está aqui do lado, semearnarede@gmail.com, semearnarede@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor. Aos irmãos que estão aqui na igreja, se você desejar um envelope, só levantar uma das mãos e consagrar a Deus o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? E assim que eu orar, encerrando, você pode consagrar ao Senhor aquilo que você trouxe para Deus. E vamos estar assim encerrando a nossa aula. Terça-feira que vem a gente continua este assunto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda uma mentalidade de excelência, de abundância, Senhor. E nos ajude, nos oriente a tirarmos o nosso foco da escassez. E colocarmos o nosso foco em tudo aquilo que o Senhor fez de bom, honesto, amável, com virtude, com poder, com louvor, com alegria. Coisas belas, coisas boas que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a prosperidade. Senhor, nos ajuda a termos a mente daquele garoto que no meio de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, acreditou que 5 pães e 2 peixes iria alimentá-los, porque ele tinha uma mentalidade de abundância, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos essa mentalidade que sabe, que entende que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, muito obrigado. No momento que estamos indo embora, nos proteja, nos guarde, nos livre de toda e qualquer forma de mal, nos torne invisíveis aos nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém. Abençoe o irmão que está do seu lado. Nós encerramos em nome de Jesus. Come